Olá a todos, eu me chamo Júlio César Carvalho Costa, eu sou aluno do curso de Letras na Universidade Estadual do Piauí, Campus Parnaíba. E no último ano atuei como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, financiado também pela UESP, e conjunto ao meu professor orientador, o professor Dr. Daniel Castelo Branco Ciarlini, me dediquei a um projeto de pesquisa que tem como intuito o resgate da vida e do trabalho intelectual de um piauiense com contribuições extremamente importantes para os campos da literatura, da música, da educação e do jornalismo, Martins Castelo. Bem, são muitos os motivos para se estudar a vida e o trabalho intelectual de Martins Castelo, ou melhor, de Mário Castelar, pseudônimo adotado para seus textos em volta do universo musical. Mas atentarei-me aqui somente aos fatores preliminares ou introdutórios da sua carreira. Mas para entendermos de forma adequada os motivos que levaram Martins Castelo à Europa e, posteriormente, os motivos que levaram Martins Castelo a ser perseguido pela Gestapo, a temível polícia de Hitler, precisamos entender também o contexto de vida do Rio de Janeiro da década de 30. Estamos falando, afinal de contas, de um Rio de Janeiro em que a vida literária estava atrelada à vida cotidiana, fator que determinou a que vários intelectuais entendessem o Rio de Janeiro da época como a capital da República das Letras do Brasil. Isto atrelado ao fator condizente de leitores potenciais do Rio de Janeiro, Rui Castro afirma que estava na marca de 700 mil leitores, atrelado, é claro, à indústria jornalística que estava em seu desenvolvimento solidificado na década de 30, fez com que diversos intelectuais de todo o país migrassem para o Rio de Janeiro, buscando justamente a atenção. Temos dos piauienses alguns exemplos notáveis, como é o caso de Félix Pacheco, Berílio Neves e, claro, Martins Castelo. Poliglota, fluente em inglês, francês, espanhol e alemão, Martins Castelo foi responsável por traduzir debates acalorados do cenário político internacional, além, é claro, de divulgar literatura internacional e discutir temas em volta da rádio, educação e da música. Por sua vez, a metodologia dessa pesquisa, claramente de caráter bibliográfico e documental, foi dividida em duas frentes. A primeira envolveu a investigação documental em fontes primárias, isto é, as revistas em que Martins Castelo atuava, que variavam desde o Diário Carioca até a revista Vitrine, A Batalha e entre outros 10 periódicos do Rio de Janeiro. Com o material organizado e devidamente catalogado, montante que foi resultado de um intenso trabalho em que tivemos uma quantia significativa de 150 textos documentados, foi realizado um estudo analítico que tentava analisar a vida e o trabalho intelectual de Martins Castelo a partir de 6 atuações: a de cronista e repórter, a de articulista crítico da imprensa no Brasil, a de crítico literário, a de estudioso sobre questões então contemporâneas como o rádio e a educação, como contista e poeta, e como flaunê e compositor do universo musical brasileiro. Estas 6 atuações estão sendo estudadas até o presente momento sobre o conceito de persona de Luiz Costa Lima, nos atentando ainda inclusive ao exercício das letras, ora condizentes ao status de escrevente, ora condizente aos status de escritor. Os fatores determinantes que levaram Martins Castelo a atuar como correspondente internacional a partir de 1933 foi claramente a sua atuação como cronista para o Diário Carioca da sua coluna intitulada Notas Internacionais. Aqui, Martins Castelo reunia os principais fatos acontecidos no Velho Mundo e na Ásia e tentava encapsular uma espiritualidade brasileira, a partir de um rigor intelectual muito proveitoso para aquele período. Precisamente na crônica que Martins Castelo vai ter uma maior desenvoltura, tanto literária quanto jornalística, porque aqui, afinal, neste gênero híbrido, que Martins Castelo articula 2 códigos diferentes, mas que são muito bem-vindos para a experimentação tão comum deste gênero. Também Martins Castelo, que ao examinar as etapas que precederam a Segunda Guerra Mundial, foi um dos primeiros a ter uma posição firme contra o nazismo. A atuação o levou a ser convidado em 1933 a atuar como correspondente internacional, período em que, além de ser perseguido pela Gestapo, produziu diversas reportagens sensacionais sobre a condição fascista da Europa, além de entrevistar Joseph Goebbels, o então ministro de propaganda do regime nazista. Tal posicionamento claro contra o nazismo levou Martins Castelo a ser perseguido pela Gestapo, a polícia de Hitler. Vitor do Espírito Santo, em 1945, ao relatar a morte de seu amigo, afirmou que Martins Castelo, em determinado período, necessitou se esconder dentro de um lago congelado para que não fosse pego, o que o levou a ser acometido por várias doenças que o levariam até a morte. Este trabalho, entretanto, não se encerra neste ponto. Afinal de contas, as múltiplas funções de Martins Castelo ainda demandam de uma análise mais rigorosa, especialmente no que diz respeito ao seu trabalho intelectual em volta da literatura. A realidade desta pesquisa não apenas surge de um esforço para valorizar este intelectual esquecido não somente pelo Brasil, como pelo Piauí, mas também para entender os mecanismos de legitimação e circulação de ideias do Brasil literário.
Processo, a figura de Martins Castelo se consolida de fato como essa figura que, atribuída de vários sentidos, foi o verdadeiro pensador crítico do Brasil. Muito obrigado.